Primeiro erro eu vou chamar de teologia equivocada. Eu creio que existem algumas teologias equivocadas com respeito à relação do Espírito atuando poderosamente na pregação. Eu digo, alguns tendem a pensar numa sinergia que acontece na pregação de tal maneira que você divide a parte que cabe a mim com a parte que cabe ao Espírito. Como se pregação fosse, eu li um autor que ele usou a analogia de dois rios que se juntam para fazer uma corrente espiritual. Então você traz a sua parte, o seu sermão, o Espírito vem e traz, e aí forma uma bela corrente espiritual. Outro autor chegou até a quantificar como é que pode acontecer. Ele diz assim, tem pregações em que você contribui com 4 e o Espírito com 6. Mas tem pregação que você contribui com 1, o Espírito com 9. O que ambos os autores estão tentando trabalhar é essa ideia de sinergia, de que existe uma atuação, existem duas atuações, né? O ergo humano e o ergo divino. E os dois estão trabalhando conjuntamente. Mas eu acho que essa teologia ignora que sinergia na Escritura é diferente dessas ideias que foram mencionadas por esses autores. Por quê? Sinergia, por exemplo, na santificação, nunca é dividida, sempre é conjugada. Existe sinergia na nossa santificação? Claro que sim. Mas não é uma sinergia dividida, eu não faço 10%, o Espírito 90%. Na Escritura, sinergia sempre é conjugada, ela é toda nossa e toda do Espírito. É o Espírito que faz em nós, de forma que tudo que é santo, ele trabalha em nós. Então Paulo tentando explicar isso de maneira bem clara para os de Filipos, ele fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós, Ele é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Quando ele fala que Deus, Ele efetua tanto o querer como o realizar, ele está explicando para você que do início, desde a intenção até a realização, o ato santo, vem dele. Então, é você que desenvolveu a salvação? É. Mas é o Espírito que fez isso? É. Como, pastor? É 10,90? É 15,85? Não é assim que a Escritura trabalha. A gente não pode falar de sinergia como sendo uma parte minha e uma parte do Espírito. Então essa é uma primeira correção que a gente precisa fazer, senão a gente tem a impressão de dizer assim, Senhor, se chegar diante de Deus, né, antes de pregar assim, Senhor, aqueles 10% cabia a mim, o Senhor sabe que eu fiz o possível, talvez eu tenha chegado num 8, Senhor. Mas eu creio que os seus 90% vão dar conta do recado. Com 98%, a gente abençoa. Né? Não é assim que a gente deve raciocinar. Não é assim que a gente deve raciocinar. Isso perde de vista que o Espírito faz tudo aquilo que é santo em nós. De tal forma que quando a gente peca, a Escritura diz que a gente não fala que Deus fez a gente pecar. Mas quando a gente faz aquilo que é santo, a gente diz graças a Deus. É assim que a Escritura nos ensina. Ela nos ensina a falar nesses termos. Uma outra área da teologia que eu acho também equivocada, que precisa ser confrontada em amor, é a ideia de deixar o Espírito agir com liberdade. Deixa eu explicar, antes de você ficar incomodado. Tá? Um autor falou de criar uma atmosfera na qual o Espírito de Deus tem facilidade de comunicação. O problema desse tipo de linguagem é que, embora exista liberdade cristã, a Escritura não fecha as portas para a gente falar de liberdade cristã, quando fala da atuação do Espírito, a ideia nunca é dar liberdade a ele, porque ele é apresentado como um vento impetuoso que sopra onde quer. Jesus Cristo disse isso. Disse para um Nicodemos que ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Quando ele vem com força. E Pentecostes é a demonstração histórica desse vento impetuoso. Então, a ideia é que a Escritura sempre apresente um Senhor que é soberano em atuar. De tal maneira que, inclusive na Epístola aos Coríntios, Paulo vai falar da soberania do Espírito que faz com que as pessoas reconheçam a Jesus. Sem Ele, você não pode dizer Jesus Senhor. 1 Coríntios 12:3 fala que ninguém pode declarar que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então Ele é soberano para fazer você reconhecer o senhorio de Jesus. Você consegue fazer uma parte, ou você dá liberdade para Ele te ajudar a reconhecer o senhorio de Jesus? Não, Ele vem e faz isso em você. E você é levado a reconhecer o senhorio de Jesus. Mesma coisa com os dons, ele fala que o Espírito distribui conforme lhe apraz. Né? Alguém não chega como mão do corpo dizendo, queria tanto ser pé. Espírito, me deixa ser pé.
Não, o texto não dá oportunidade para você pensar assim. Ele fala que o Espírito distribui conforme lhe apraz. A sua soberania está em dar a você o que ele quer dar. Então, entenda que a soberania do Espírito, ela é manifesta na pregação para fazer uso dela como ele quer, inclusive levando pessoas à salvação. Então, se a gente fala da soberania do Espírito como sendo uma coisa clara nas Escrituras e especificamente em 1 Coríntios, então quando a gente fala sobre a teologia do Espírito na pregação, a gente precisa reconhecê-la. Antes do que usar uma linguagem que pode dar a impressão de confusão, nós temos que falar, o Espírito é soberano para usar minha palavra como Ele quer. Portanto, nessa primeira área de teologia equivocada, eu creio que a gente precisa corrigir o conceito de sinergia, não pensar naquela ideia de parte minha, parte dele, mas toda dele através de mim, e abrir mão da ideia de permissão, quando o Espírito vem e leva você e atrai você a confessar o senhorio de Cristo, quando você já se percebe, você já declara Cristo seu Senhor. E é Ele que fez isso. E você não briga com Ele por isso, você agradece a Ele por isso.